Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais um culto online. Você acredita que é o 20º culto online que fazemos nesse período? E começamos com o Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom a comunhão dos irmãos queridos. Ontem foi 1º de agosto, aniversário da nossa querida cidade de Bauru. 124 anos. Vamos orar por Bauru, autoridades, moradores, todos eles, e por nós todos, junto com a nossa irmã Kátia Cremonese, bauruense, mas que está como missionária em Portugal. Bom dia, irmãos. Quanta saudade de vocês todos. Queria, em primeiro lugar, estar agradecendo a todas as orações que têm chegado aqui. A gente se sente fortalecido no Senhor, amamos vocês e esperamos vê-los em breve. Eu queria agora, como bauruense, nascida em Bauru, estar intercedendo por essa cidade maravilhosa. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor agora essa linda cidade em que o Senhor nos concedeu para vivermos. É um lugar abençoado pelo Senhor, onde há tantas igrejas, tantos filhos teus vivendo aí. E te pedimos agora por ela, pela nossa querida Bauru, pedindo em primeiro lugar agora pelo prefeito, por autoridade máxima, para que ele receba do Senhor toda a inspiração, toda a sabedoria, tomar decisões assertivas, Senhor, que venham realmente gerir esse tempo inédito que a gente tem vivido de pandemia, de doenças. Senhor, que ele saiba fazer isso sob a instrução e inspiração que vem do alto. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos todas as outras autoridades, as policiais, as jurídicas, Senhor. Que o Senhor esteja fazendo o seu reino se implantar nessa cidade, Senhor, no meio das autoridades. Venha a tua justiça no fórum, venha a tua justiça, Senhor, na delegacia das mulheres, na delegacia geral. Venha o teu reino, Senhor, que ela possa crescer, Senhor, que ela possa prosperar. E, Senhor, tem misericórdia agora, porque há muitas pessoas desempregadas em face a essa pandemia, alguns empresários indo à falência. Tem misericórdia, dá criatividade, Senhor. Que o Senhor possa abençoar para que haja solidariedade, que ninguém passe necessidade, que uns possam ajudar os outros. Põe esse espírito de solidariedade sobre Bauru. E te pedimos também, Senhor, que todo espírito de violência, tudo aquilo que vem do mal, caia por terra em nome de Jesus na nossa cidade, Pai. Abençoa essa cidade, Senhor. Olha por ela e, Senhor, abençoa as igrejas dessa cidade também, para que essas igrejas sejam avivadas, possam levar a sério o evangelismo e a Tua palavra também se expanda nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Kátia. Um abraço aí aos nossos irmãos em Portugal, irmãos queridos. Estejamos sempre orando por Bauru, uma cidade gostosa, acolhedora. Eu mesmo nasci aqui, já saí, morei em outros lugares, até fora do país, lugares muito bonitos, mas sempre acabo voltando, porque para mim não há lugar melhor do que Bauru. E agora vamos orar pelos enfermos. Se você se lembra de alguém, algum parente, algum amigo que está enfermo, inclua o seu nome, enquanto a nossa irmã Heloísa Gotti, diaconisa lá na CMC Jaú, nos dirige nessa oração. A paz do Senhor. Nós vamos orar agora pelos enfermos. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Nós queremos agora te pedir pelos enfermos. Colocamos agora humildemente diante da tua presença, pedindo que o Senhor esteja curando os enfermos, Pai. Nos lembramos dos nossos irmãos de Guarulhos, que estão com o Covid-19, Senhor. Dos irmãos que têm na luta contra o câncer, Pai. Ou tantas outras enfermidades emocionais, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe a enfermidade de cada um. Pedimos que o Senhor esteja curando, derramando o teu bálsamo de cura. As pessoas também que têm vícios, Pai, lembra deles, Senhor. Esteja dando libertação, ó Pai. Esteja afofando a cama dessas pessoas. Que em breve, Senhor, eles possam estar voltando às suas rotinas, Pai. Para honra e glória do teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que pedimos. Sabemos que o Senhor vai ouvir, Senhor, e vai estar curando esses irmãos. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus é um Deus digno de todo o nosso louvor. Por isso, vamos agradá-lo agora, unindo as nossas vozes com a de nossos jovens, que vão nos conduzir agora em algumas canções em louvor a Deus. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso,
ó Senhor. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção da adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção da adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos o nosso Senhor. Quero encontrar meu lugar, onde vou te ver, onde quero estar. Vou deixar tudo que vivi, tudo que conquistei. Não há nada que eu queira mais. Andar nas ruas com você, sentar e ouvir a sua voz. Não há mais nada a temer, só quero ir te ver, voar além, voar além, além do que os meus olhos hoje podem ver, na certeza de poder chegar junto a você.
imaginar tudo que vou viver em outro lugar junto com você. Não me culpe, já não tem valor diante do que é pra mim. O que vejo aqui não me importa mais. Andar nas ruas com você, sentar e ouvir a tua voz. Não há mais nada a fazer, só quero ir te ver. Além, vou te encontrar. Além, num santo lugar, além do que os meus olhos hoje podem ver. Na certeza de poder chegar junto a você, além do que os meus olhos hoje podem ver. Na certeza de poder chegar junto a você. Perante tua face rendemos todo louvor, digno de honra, tua é a glória e o poder. Em toda a nossa vida te entronizamos. Santo, 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 santo és tu, Senhor. 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 Irmãos, como Deus tem nos abençoado, não é verdade? Tem suprido as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Por isso, devemos ser sempre gratos a Ele, e uma das formas de fazê-lo é nos mantendo fiéis nas nossas contribuições. Você já sabe que deve fazer as suas contribuições através de depósitos ou transferência nas contas do Banco do Brasil ou do Santander, e mandando depois o seu comprovante para o e-mail da missão. Ajude também a nossa diaconia a ajudar os mais necessitados, fazendo suas doações através do telefone 14 98 156 4060. E pais, não se esqueçam, a lição número 19 do Ministério das Ovelhinhas para as Crianças já está disponível para você fazer a lição com seus filhos. E a turma da OANSE CMC, as crianças de 4 a 12 anos, seguem de vento em popa suas atividades online aos sábados pela manhã. Imagine que elas estão com um desafio de decorar 10 versículos até o dia 8 de agosto. E olha que elas estão conseguindo, viu? Veja agora a explicação dos líderes sobre João 15:5 e algumas das crianças falando o versículo.
avancistas? Espero que vocês estejam super bem. Hoje nós estamos aqui para lançar o desafio número 10. Vamos lá? Está no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Então, nesta passagem, Jesus está falando através de uma parábola, como ele gostava de falar à multidão. Ele está se comparando a uma árvore, a uma videira, que produz uvas. E nesse versículo ele quis dizer que ele é a árvore e nós somos os galhos. Os galhos que estão conectados à árvore, eles dão frutos, eles fazem coisas úteis, boas. E os galhos que caem da árvore, eles são inúteis e eles não produzem frutos. A gente vai ter atitudes melhores cada vez que a gente estiver mais ligado a Jesus, tá bom? Então vamos lá, em João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos, aquele que permanece em mim produz frutos, aquele que não permanece em mim não produz nenhum fruto. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e nele, E eu? Nele. Esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim produz frutos, aquele que não permanece em mim não produz nenhum fruto. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele botará frutos, mas aquele que não permanece em mim não terá nenhum fruto. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. E vejo vocês na próxima. Bom dia, irmãos. Vamos orar pelas crianças? E se você tiver alguma criança aí perto, coloca a mão sobre ele e abençoe ele com nós. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas crianças da nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque eles são sensíveis ao teu coração, sensíveis à tua voz. Pai, nos ajuda, Senhor, a guiar eles a teus pés. Não atrapalhar, Senhor, mas deixar que eles venham a Ti, Senhor. Pai, obrigado por cada um que trabalha com as crianças, Pai. Obrigado pelo Ministério das Ovelhinhas, que tem mudado tantas vidas, que tem trabalhado com tantas vidas, Senhor, até hoje, Pai. Obrigado por cada um dos desafios, Senhor. Obrigado por o Ministério da OANSE, Senhor. Obrigado por cada um que dá do seu tempo para discipular as tuas crianças, Senhor, os teus filhos e filhas, Pai. Pai, queremos abençoar cada um deles, Senhor, com a tua palavra, com o teu amor e com o nosso exemplo, Senhor. Pai, muito obrigado por cada um deles em especial. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem uma mensagem para você e para mim hoje. Por isso, abra o seu coração, coloque toda a sua atenção na mensagem que vai nos trazer o pastor Marcos Lopes. Olá, bom dia. Entramos no mês de agosto e ainda no meio dessa pandemia do Covid-19. Sem uma previsão de quando vamos sair dessa crise humanitária. E como ficamos nós, a Igreja do Senhor Jesus, em meio a tudo isso? Vamos continuar nos encontrando virtualmente até quando? E a igreja pós-pandemia será melhor do que aquela que existia antes? O capítulo 13 de Hebreus traz uma luz sobre essas perguntas. E nós vamos lendo alguns versículos. O central deles é o 8, Hebreus 13, 8.
Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Vamos partir daí para a nossa reflexão. Ou, se preferir, vamos voltar para esse ponto, Cristo. E precisamos, nesse início de conversa, fazer uma diferenciação entre sociedade e igreja. A igreja está inserida na sociedade. Veja só, a gripe espanhola, entre 1918 e 1920, infectou 1/4 da população mundial na época e matou cerca de 50 milhões de pessoas. Hoje, proporcionalmente, seriam 200 milhões de mortos. A gripe veio logo após a Primeira Guerra Mundial, que dizimou outros 10 milhões de civis e militares. O que mudou após esses eventos? Para melhor? Países destruídos, economia mundial arrebentada, o surgimento de líderes totalitários, a Segunda Guerra Mundial, o Estado ganhando força religiosa, até as coisas, aparentemente, se encaixarem nesse sistema restaurado, individualista e voltado para o consumismo em que vivemos atualmente. O que a pandemia tem mostrado, além da fragilidade humana, é que características dessa sociedade, que cultiva valores contrários ao reino de Deus, estão impregnadas na igreja. E eu não estou dizendo a CMC, graças a Deus, e espero que não aconteça dessa forma, porque nós temos pregado o evangelho do reino de Deus e do senhorio de Cristo, mas precisamos estar atentos. Algumas dessas características, dependência de eventos e estruturas, de templos, de pastores, em detrimento de um encontro pessoal e diário com Deus. Os grupos nas casas, por exemplo, são uma forma desse entendimento de que a igreja somos nós e temos o privilégio de nos encontrarmos em qualquer lugar fora de um salão, por exemplo. O consumo da espiritualidade, uma porção no culto de domingo, a pessoa vai e recebe para toda a semana, sem cultivar a vivência espiritual diária. Os cultos online, sem vida devocional, a mesma coisa. O que se espera é que essas reuniões online possam despertar a paixão pela palavra. O discurso triunfalista é outro ponto, só bênçãos, só vitórias. A maioria não sabe como exercitar a vida de fé em seu lar, meditar na palavra, louvar com a própria voz, o que fazer com o silêncio. Portanto, a pandemia expôs que tanto individual quanto coletivamente, como comunidade, o corpo de Cristo tende a ensaiar passos para longe do cabeça, o que na prática é inviável para o funcionamento perfeito do corpo. Como o povo de Israel no Velho Testamento, se afastando continuamente de Deus. Mas tudo na igreja tem que ser sob a ótica de Jesus Cristo, que é o cabeça. Ontem, hoje, amanhã e sempre. É dele que dependem o sentido da vida, a experiência conjunta e a nossa total esperança. A igreja não precisa de nada de novo, a não ser Jesus Cristo. O contexto onde está esse versículo que escolhemos para refletir hoje é o último capítulo de Hebreus. Hebreus é um livro que mostra a superioridade de Cristo sobre tudo. E o capítulo 13 traz algumas responsabilidades nossas, como cristãos, filhos de Deus, que formamos a Igreja de Cristo. Mais do que nunca, nesses tempos difíceis, devemos procurar viver de acordo com esses princípios bíblicos que vamos ver. Assim a igreja será fortalecida e o nosso testemunho prevalecerá. Versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Constante, contínuo, sem altos e baixos. Não depende se estamos no meio de uma crise ou não. Nós não estamos de férias de praticar o amor. Alguém pode até dizer, está tudo parado, né? Não está parado, não. Cristo é o mesmo, mas as formas de demonstrar amor devem ser outras. Não é um abraço, mas um telefonema.
Não é uma palavra dita pessoalmente, mas escrita numa mensagem ou enviada por um vídeo. Eu ouço pessoas dizerem: a tecnologia não é comigo. Se esforce, tecnologia é com você também, independentemente do seu conhecimento ou da sua idade. Procure aprender, seja ensinável, para que a comunicação seja facilitada entre nós. Uma forma de amar, por exemplo, nos dias atuais, é usar máscara, quando necessário, ao sair de casa, para proteger o outro. Versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Nesses dias ouvi algumas pessoas dizendo que esperam que a normalidade seja restabelecida para voltar a fazer missões. É a diferença entre ser e fazer. Se somos, Deus nos dá criatividade, nos ensina novas formas de fazermos algo para anunciar o evangelho do reino. Quem sabe seja deixar de fazer proselitismo político partidário para se concentrar em Cristo. Esse governo, seja você de direita ou de esquerda ou de centro ou nada, vai passar. Mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. É para ter em mente essas pessoas e apresentá-las sempre a Deus, presos não só em cadeias, mas em vícios, em situações de falta de perdão, de raiz de amargura, de extrema pobreza, maus tratos, crianças, mulheres, qualquer tipo de racismo contra minorias. E pense, o que eu posso fazer por essas pessoas, por esses necessitados agora? Quem sabe a primeira coisa é deixar a nossa passividade e assumir que Cristo as ama, é a favor delas, quer o melhor para elas, a salvação de cada uma, e por isso eu também quero. Versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Valorize o seu casamento, o seu cônjuge, uma vida de fidelidade. Se existem pendências entre marido e mulher, e é normal que existam pela convivência, pelas diferenças entre eles, acertem, confessem, se perdoem, sejam exemplos para os seus filhos, vivam em harmonia. A igreja reflete a espiritualidade vivida em família. Marido e mulher, não se esqueçam, Deus vai julgar os que escolhem permanecer numa vida de impureza e adultério. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sejamos solidários com os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. O avarento é o pão duro, que não acode quem precisa, porque não quer diminuir a sua riqueza. Acha que lá na frente vai faltar. Nós temos que repassar, distribuir, ajudar, cooperar, ainda mais nesses tempos. Eu tenho procurado fazer coisas simples, além das que normalmente eu estou acostumado. Comprar, por exemplo, dentro do possível, tudo que os irmãos têm feito nesses dias de pandemia. Pães, doces, massas, tortas. Colaborar de alguma forma. Não se descuide com seus dízimos e ofertas, porque não temos reuniões presenciais. Nem fique reclamando se o seu lucro diminuiu, mas você tem o que comer e o que beber nesses dias. Deus disse que nunca nos deixará e nem nos abandonará. Versículo 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Isso significa viver na dependência de Deus. O Senhor é o meu auxílio, está no presente do indicativo. Agora, já. Ele foi, é
e vai continuar sendo o meu refúgio, a minha ajuda. E o texto diz falar com confiança, para nos convencer a nossa própria alma, para que nossos sentimentos sejam transformados à luz da palavra, para perdermos o medo, para aprendermos a confiar em Deus e não em pessoas, em promessas de homens. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Os guias no plural. Esses dias eu estou orando agradecido por amigos, porque se tornaram amigos, como Sérgio Morales, Luiz Novaes, Ed Chagas. Essas pessoas me anunciaram a palavra com tanta simplicidade e dedicação. Ser igual na fé daqueles que ao longo da caminhada cristã nos ensinaram tanto, investiram tempo, investiram suas próprias vidas, levar em conta o exemplo dos mais experientes enquanto os temos conosco. E aí vem o versículo 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A nossa necessidade hoje como igreja é nos aprumarmos sobre o fundamento que é Jesus Cristo. A base, a rocha, tudo precisa ser construído sobre essa rocha. E os próximos versículos, eu não vou ler todos, somente alguns deles, nos mostram que, estando em Jesus, nós não nos envolveremos com doutrinas várias e estranhas, coisas novas que aparecem por aí, muitas vezes enganadoras, fantasiosas, para nos desviar do verdadeiro caminho. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, e por aí vai, com outras coisas. Depois, os nossos valores estarão corretos. O versículo 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A nossa esperança, ela está em Cristo e em vivermos eternamente com Ele. As coisas não terminam aqui, depois que esse corpo mortal passar. Naturalmente, nós confessaremos o nome de Jesus. E veja, a evangelização terá que ser repensada devido a essa dificuldade do contato social. Quem sabe a igreja estará mais focada em ser do que em fazer. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Seremos mais solidários e comprometidos. Versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Teremos um relacionamento saudável com nossa liderança, de respeito mútuo, que glorifique a Deus. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Para concluir, de tudo o que conversamos, gostaria que você guardasse que a igreja pós-pandemia não pode ter as características dessa sociedade afastada de Deus, que certamente voltará a cometer os mesmos erros históricos, já conhecidos e outros mais tecnológicos. Mas essa igreja precisa deixar Cristo reinar, ontem, hoje e sempre. Quando isso acontece, nós, como indivíduos nascidos de novo, que fazemos parte do corpo de Cristo, que recebemos o Espírito Santo,
nós temos oportunidade de incorporar os ensinos apresentados pelo autor de Hebreus no capítulo 13. E eu vou relembrá-los. Praticar o amor continuamente, valorizar a família, ajudar quem precisa, viver na dependência do Senhor, imitar a fé dos nossos líderes. E a igreja pós-pandemia será melhor do que aquela que existia antes? Foi uma das perguntas no início dessa mensagem, que de certa forma engloba todas as outras que eu apresentei. Resposta: Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Se Cristo está de fato reinando e nós procurando viver os princípios da palavra de Deus, e nós vimos alguns deles nesse capítulo 13 de Hebreus, sim, será melhor. Caso contrário, precisamos repensar nossa caminhada individual para que todo o corpo seja beneficiado. Que o Espírito Santo nos ajude nessa reflexão. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marcos. Que Jesus continue reinando sobre as nossas vidas sempre. É o que nós queremos. Irmãos, temos na igreja vários professores das mais diversas áreas que nessa época agora tão diferente estão precisando se adaptar para continuar servindo seus alunos. Isso não tem sido fácil. Vamos orar por eles? Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, os nossos irmãos que têm essa missão tão importante de ensinar aos nossos jovens, aos nossos filhos. Ajuda-os a se adaptarem, a serem criativos na preparação das suas aulas, que possam se comunicar com clareza, com graça, para que os alunos não sejam prejudicados no seu aprendizado, que eles se sintam satisfeitos e alegres com o seu trabalho. Proteja-os de todo mal, ó Deus. Abençoa-os nos seus ganhos, para que continuem sustentando suas famílias, e abençoa cada um deles em nome do Senhor Jesus. Amém. Começamos esse culto hoje com o Salmo 133, que fala da comunhão dos irmãos. Como é bom, né? Muitos de nós temos expressado de quantas saudades temos sentido dos nossos cultos presenciais, daquele momento final do culto, quando nos cumprimentamos e depois ficamos batendo aquele papo gostoso, sentindo a presença dos irmãos. E eu queria fazer um desafio para você hoje. Que tal hoje, depois que terminar esse culto, você, assim que terminar, ligar para algum irmão que você sente falta, abençoar a vida dele, para que ele ouça a sua voz e você ouça dele, dê um abraço, ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, enfim. Vamos manter viva a comunhão dos santos. E que Deus abençoe a todos durante essa semana, e nos vemos de novo, então, na reunião de oração na terça-feira, às 20h15. Até lá! tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.